E se o perigo mais assustador da mente humana não fosse a loucura, mas a normalidade? E se o verdadeiro colapso do pensamento não acontecesse nos hospitais psiquiátricos, mas nos corredores de empresas, nas salas de aula, nas conversas cotidianas? E se a insanidade não tivesse rosto de delírio, mas de rotina? Viktor Frankl dizia que o ser humano é o único ser capaz de olhar para o próprio sofrimento e ainda assim escolher o que ele significa. Mas o que acontece quando essa escolha é abandonada? Quando deixamos que o mundo pense, sinta e decida por nós? O que acontece quando trocamos a responsabilidade da consciência pelo conforto da conformidade? A civilização moderna chama isso de progresso, mas talvez seja apenas anestesia. Uma anestesia coletiva, suave, constante, invisível, que transforma seres humanos em engrenagens, cada um repetindo gestos e ideias que não compreende totalmente, acreditando que está livre enquanto vive em cativeiro. O perigo da mente humana não está em sua capacidade de errar, mas em sua disposição de obedecer. O mal do nosso tempo não é a ignorância, mas a desistência de pensar. E é justamente aí que a estupidez, a mais sutil de todas as forças destrutivas, floresce. Não nasce da burrice, mas da ausência de reflexão. Não surge no tolo, mas no distraído. Não explode, se infiltra. Frankl observou isso nos campos de concentração. Ali, a linha entre o homem e a sombra era traçada não pela força física, mas pela fidelidade ao sentido. Os que ainda encontravam significado em meio à dor permaneciam humanos. Os que perdiam esse sentido tornavam-se cascas vazias, obedientes, sobreviventes sem alma. Talvez o mundo moderno seja um campo muito mais sofisticado, feito de telas, de pressa e de promessas. Um campo onde ninguém é forçado a obedecer, mas todos aprendem a fazê-lo espontaneamente. E se a maior prisão da mente moderna não fosse o medo da morte, mas o medo de pensar? Frankl dizia que o homem é capaz de suportar qualquer coisa, desde que saiba por que o faz. Mas quando o porquê se perde, a mente cria um vazio, e o vazio cria monstros. Monstros que vestem terno, que sorriem, que seguem regras. Monstros que se acreditam bons, mas que deixaram de ser conscientes. E é assim que a normalidade se torna o novo horror. Imagine um professor que todos os dias repete as mesmas frases, as mesmas ideias, as mesmas respostas, mas que há muito tempo já não acredita em nenhuma delas. Um médico que segue protocolos como quem reza fórmulas. Um pai que corrige o filho não por convicção, mas por medo de estar errado. Eles não são maus. São apenas pessoas que desistiram da responsabilidade de pensar. Pessoas que lentamente foram entregando a própria liberdade em troca de segurança. E o mais assustador é que o fizeram com um sorriso. Viktor Frankl aprendeu, de maneira brutal, o que significa perder tudo: a família, o lar, a dignidade, o próprio nome, e ainda assim preservar o último território da liberdade humana, a atitude interior. Ele observou nos campos de concentração que o ser humano pode ser despojado de tudo, menos da capacidade de escolher como responder ao sofrimento. Mas no mundo moderno, essa escolha se esvai em silêncio. Ninguém nos tira a força. Nós a entregamos, distraídos, em troca de um pouco de conforto, um pouco de aprovação, um pouco de pertencimento. E cada vez que escolhemos o caminho mais fácil, um fragmento do nosso espírito se apaga. Frankl chamava isso de vácuo existencial, um estado em que o homem não sabe mais por que vive, apenas que precisa continuar vivendo. Ele acorda, trabalha, consome, sorri, mas tudo é apenas reflexo de algo externo, como um eco que já não lembra da voz original. Vivemos cercados por estímulos, mas quanto mais nos cercam, menos sentimos. O ruído substituiu o pensamento. A pressa tomou o lugar da presença, e a solidão, paradoxalmente, se tornou coletiva. Frankl dizia que a vida não pergunta o que você espera dela, mas o que ela espera de você. Mas quantos de nós ainda têm coragem de ouvir essa pergunta? A maioria foge, porque ouvir significaria encarar o próprio vazio, e o vazio é o que mais tememos.
Há um tipo de morte que chega bem antes do fim biológico. É a morte do sentido. E dela, ninguém escapa ileso. Se este vídeo te fizer parar por um instante, respirar fundo e sentir a estranha beleza de estar consciente, então curta, inscreva-se e ajude esta mensagem a alcançar quem ainda busca pensar. Porque talvez o pensamento seja a última forma de resistência. Dietrich Bonhoeffer observou algo terrível em sua época, que o mal, quando se torna coletivo, deixa de parecer mal. Ele o chamou de o poder da estupidez. Viktor Frankl, vendo o mesmo fenômeno sob outra lente, chamou de vazio existencial. Ambos falaram da mesma doença espiritual, a paralisia da consciência diante do conforto do grupo. A mente humana tem um medo silencioso de ficar só, e para não enfrentar o deserto da própria solidão, ela busca abrigo nas certezas dos outros. É por isso que multidões podem errar com convicção, e é por isso que o indivíduo, mesmo inteligente, se torna frágil quando deixa de pensar por si. Bonhoeffer viu doutores, padres e professores, pessoas cultas e piedosas, defenderem ideias que sabiam ser injustas, mas que ofereciam o consolo de não estarem sozinhas. Frankl viu o mesmo. Prisioneiros que, mesmo sem correntes, obedeciam mecanicamente, como se o pensamento crítico fosse um luxo reservado aos vivos. A ilusão coletiva nasce exatamente aí, quando a consciência individual se dissolve na massa. E o que a massa teme acima de tudo é o dissidente, aquele que pensa, que duvida, que observa demais, porque o olhar lúcido é perigoso. Ele quebra o feitiço, e o feitiço da estupidez é justamente parecer sensato. No mundo moderno, essa ilusão ganhou uma nova forma. Os algoritmos. Eles não impõem, apenas alimentam. Não mandam, apenas sugerem. E cada sugestão é uma linha invisível que te conduz sem que perceba. A diferença entre a propaganda nazista e as redes sociais é que agora você acha que escolheu. Frankl alertava que a pior escravidão é aquela que se confunde com liberdade. Vivemos dizendo, eu posso tudo, mas quase nunca sabemos por que queremos o que queremos. A cultura da escolha virou um disfarce para a ausência de sentido. A liberdade virou ruído. E o ruído virou religião. Bonhoeffer dizia que contra a estupidez somos indefesos. Mas Frankl completaria, não totalmente. Porque a defesa ainda existe. Ela está na consciência desperta, no instante em que alguém, mesmo cercado por vozes, decide ouvir o próprio silêncio. Talvez por isso pensar seja o novo ato de rebeldia. Em um mundo que lucra com a distração, a atenção se tornou revolucionária. E aquele que se recusa a ser anestesiado, carrega o peso e o privilégio de ainda ser humano. Há um momento em que o silêncio se torna ensurdecedor. Quando a alma percebe que não há mais ninguém pensando, e a solidão que surge não é física, é espiritual. É o instante em que você desperta e percebe que quase tudo ao redor é repetição. Palavras repetidas, ideias herdadas, sentimentos fabricados. É o momento em que a consciência se dá conta de que esteve dormindo dentro de um sonho coletivo. Viktor Frankl dizia que o sofrimento só destrói quando é vazio de sentido. Mas quando o homem entende que pode escolher o significado da dor, ela se transforma. Ela deixa de ser castigo e passa a ser revelação. O problema é que, ao despertar, o homem descobre algo incômodo. A lucidez dói. E por isso a maioria prefere continuar dormindo. Há um conforto perverso na inconsciência. O mundo parece mais simples quando não se pensa demais. Frankl viveu isso em sua forma mais brutal. Ele viu homens que se mantinham vivos apenas porque tinham algo ou alguém por quem viver, e outros que morreram mesmo antes de morrer, porque já não viam sentido em nada. Ele compreendeu ali que a maior tragédia humana não é a dor, mas a falta de um porquê para suportá-la. E talvez seja isso que define o abismo moderno. Temos todos os meios para viver, mas perdemos o sentido de viver para algo. O homem moderno é livre, mas vazio. Rico, mas sem propósito. Cercado de informação, mas órfão de sabedoria. E nesse vazio, o absurdo encontra espaço.
O mal se disfarça de rotina, a alienação vira virtude, e a apatia passa a ser confundida com paz. Bonhoeffer diria que o estúpido é aquele que se torna instrumento de forças que não compreende. Frankl diria que é aquele que desistiu de procurar sentido nas próprias ações. No fundo, estão falando da mesma coisa, a morte da responsabilidade. Mas há um momento em que a consciência desperta e recusa o papel. E é nesse momento, doloroso, solitário, quase insuportável, que começa o verdadeiro nascimento espiritual. Porque ver é um ato de coragem, pensar é um ato de resistência, e permanecer lúcido em meio à multidão é o novo heroísmo silencioso. A partir daqui, o caminho já não é externo, é interior, e quem entra nele descobre algo inquietante. A verdade não liberta de imediato. Primeiro, ela despedaça. Frankl dizia que a liberdade não é fazer o que se quer, é querer o que faz sentido. E essa diferença, embora pareça pequena, é o que separa o homem consciente do homem perdido. Quando foi levado para Auschwitz, ele perdeu tudo o que definia a sua identidade. Seu nome virou número, sua profissão perdeu valor, e o mundo ao redor se transformou em um teatro de absurdos. Mas foi ali, no epicentro do horror, que ele descobriu a verdade que mudaria sua vida. Ninguém pode tirar de um homem a sua atitude diante do destino. Entre os muros do campo, ele observava um paradoxo. Alguns prisioneiros sobreviviam mesmo enfraquecidos. Outros desmoronavam mesmo fisicamente fortes. E então ele percebeu: a diferença não estava no corpo, mas na alma. Sobrevive quem tem um porquê, quem ainda acredita que existe algo maior do que a dor, quem entende que o sofrimento não é o fim, mas o portal para um significado mais profundo. Essa é a essência da logoterapia, a terapia do sentido. Frankl não acreditava que o homem se define pelo prazer, como dizia Freud, nem pela vontade de poder, como afirmava Adler. Para ele, o homem é definido pela vontade de sentido. Quando o sentido é perdido, a mente adoece. E quando o homem reencontra o sentido, mesmo no inferno, ele volta a ser humano. Hoje, vivemos o oposto. Temos tudo, e mesmo assim, algo falta. Vivemos correndo atrás de pequenas recompensas, achando que prazer é sinônimo de plenitude. Mas o prazer é instantâneo. O sentido é eterno. Frankl dizia que quem busca o prazer diretamente, o perde. Mas quem busca o sentido, encontra também a alegria. Porque o prazer é consequência, não propósito. E talvez seja por isso que o sofrimento moderno parece tão vazio. Não porque dói, mas porque não sabemos por que ele dói. A dor, quando entendida, ilumina. Mas quando é negada, corrói. A liberdade de que Frankl falava não é política, é interior. É a capacidade de escolher o olhar, mesmo quando não se pode mudar o cenário. É poder dizer: sim, isto é terrível, mas ainda assim eu escolho como reagir. Essa é a mais profunda das vitórias humanas. Vencer não o inimigo externo, mas o desespero interno. E é nesse instante, silencioso e invisível, que o homem deixa de ser vítima e se torna espírito. Frankl dizia que o homem moderno sofre de uma crise de vazio, um vazio disfarçado de progresso. Vivemos cercados de estímulos, conectados a tudo, mas desconectados de nós mesmos. Nunca tivemos tanto acesso ao conhecimento e, paradoxalmente, nunca pensamos tão pouco. A mente contemporânea é como uma casa cheia de janelas abertas, por onde entram luzes, sons, vozes, imagens, mas onde ninguém mora de fato. Vivemos habitados por tudo, menos por nós. Bonhoeffer chamou isso de estupidez coletiva, um estado em que o pensamento deixa de ser individual e passa a ser substituído por slogans, modas, opiniões prontas. Frankl veria nisso a neurose espiritual da era moderna. Um homem que tem tudo, mas não sabe por quê. Hoje ninguém precisa nos mandar calar. Nós mesmos nos silenciamos. Não há censura explícita, há distração constante. O algoritmo aprendeu o que o ditador sempre quis saber:
Como controlar as pessoas sem que elas percebam. Não com medo, mas com prazer. Não com coerção, mas com dopamina. Cada notificação é uma promessa de relevância. Cada curtida, uma ilusão de valor. Mas quanto mais reagimos, menos refletimos. E quanto menos refletimos, mais previsíveis nos tornamos. Frankl dizia que o homem, ao perder o sentido, se torna vulnerável a qualquer ideologia. Hoje, essa ideologia é invisível. Ela se chama distração. O novo totalitarismo não tem rosto nem bandeira. Ele habita a nossa mente quando desistimos de pensar. A tecnologia, que nasceu para nos libertar, acabou se tornando o espelho do nosso vazio. Criamos máquinas inteligentes, mas corações desatentos. Multiplicamos vozes, mas esquecemos de escutar. E assim surge o novo tipo de escravidão, a do homem que não é obrigado a nada, mas não consegue mais escolher nada, que confunde movimento com direção, que vive correndo, mas sem destino, que consome informação, mas se afoga em ruído. Frankl dizia que a neurose do futuro seria espiritual, e ele estava certo. Porque a alma moderna não está faminta de bens, está faminta de significado. E enquanto esse significado for terceirizado para telas, sistemas e ideologias, continuaremos cegos, caminhando confiantemente na direção errada. Mas há algo que o sistema não pode roubar. O instante em que o homem para, respira e pergunta: o que tudo isso realmente significa? Esse instante é o começo da lucidez. Feche os olhos e imagine o silêncio depois de todas as vozes. Nenhuma notificação, nenhuma opinião. Apenas o som do próprio pensamento, que pela primeira vez volta a ser seu. Frankl dizia que o homem não inventa o sentido, ele o descobre. Descobre no instante em que decide olhar para o próprio abismo e não fugir. Descobre quando, diante da dor, em vez de perguntar por que eu, ousa perguntar para quê? O sentido é o fio invisível que costura o caos. É o que transforma tragédia em transformação, sofrimento em crescimento, solidão em revelação. E talvez o que o mundo moderno mais precise não seja de respostas, mas de perguntas sinceras. Porque as perguntas são as portas do espírito, e só atravessa quem tem coragem de não saber. Frankl via no homem moderno um ser que trocou o mistério pela pressa, que confunde movimento com evolução, que chama de liberdade o ato de seguir o fluxo. Mas a verdadeira liberdade começa quando se tem coragem de parar, de respirar, de sentir o que a vida tenta dizer por trás do ruído. Vivemos em um tempo que idolatra a distração, e a distração é a morte suave da alma. Ela não grita, não destrói, apenas adormece. E enquanto dormimos, a consciência se dissolve. Mas o despertar é sempre possível. Ele não vem com luzes ou revelações. Vem no instante em que você se lembra que ainda pode escolher. Escolher pensar. Escolher amar. Escolher continuar humano, mesmo quando tudo te empurra para o contrário. Frankl acreditava que Deus se revela não apenas nos templos, mas nos momentos em que o homem diz sim à vida, mesmo sem entender o porquê. Esse sim é a semente da transcendência. É o instante em que o ser humano se eleva acima das circunstâncias e toca o eterno. E talvez essa seja a mensagem escondida em toda dor, a de que ainda existe algo em nós que não pode ser destruído, nem pela dor, nem pela perda. Porque no fundo, o que nos torna humanos é a capacidade de dar sentido ao que parece sem sentido. E essa capacidade é divina. Se este vídeo te tocou de alguma forma, curta, inscreva-se e compartilhe. Não como um gesto mecânico, mas como um ato de consciência. Um ato que diz: eu ainda acredito no pensamento. Eu ainda acredito no espírito humano. Porque no fim, o verdadeiro perigo não é a escuridão. É esquecer que podemos acender a luz. E o sentido, sempre, é o fósforo que nunca se apaga. Frankl sobreviveu, mas não apenas como corpo. Sobreviveu como consciência.
Ele viu o pior do ser humano e, mesmo assim, acreditou na dignidade da vida. Ele caminhou entre os destroços da moralidade humana e ainda assim afirmou que cada instante, por mais cruel, podia conter um sentido. Bonhoeffer, por outro lado, morreu acreditando no mesmo princípio. Foi enforcado por resistir à tirania, mas até o último suspiro, manteve a mente livre. Frankl e Bonhoeffer nunca se encontraram, mas falaram a mesma língua, a da responsabilidade espiritual. Ambos sabiam que o verdadeiro perigo não está nas armas, mas nas ideias não questionadas. Não está nos tiranos declarados, mas nos homens comuns que obedecem sem pensar. Frankl dizia que o homem moderno tenta preencher o vazio com prazer. Bonhoeffer observou que o poder prefere homens distraídos. E ambos perceberam algo ainda mais trágico. A mente humana tem medo da liberdade. Porque liberdade exige escolha, e escolher é arriscado. É mais fácil obedecer. É mais seguro repetir. Mas toda vez que o homem obedece sem consciência, ele se trai. Frankl costumava dizer que a vida nunca deixa de ter sentido, mesmo quando tudo parece perdido, e essa é a fé mais difícil de todas. Acreditar no sentido quando o mundo se torna absurdo. Talvez por isso, hoje, a lucidez seja vista como uma ameaça. Aquele que pensa demais é chamado de pessimista. Aquele que questiona é acusado de rebeldia. Aquele que sente profundamente é rotulado como fraco. Mas talvez o verdadeiro fraco seja quem vive anestesiado. Quem prefere o conforto da mentira à vertigem da verdade. Frankl dizia que o homem não é vítima do mundo, mas coautor da realidade que cria. Cada escolha, mesmo as pequenas, molda o destino coletivo. E é por isso que pensar é um ato político. Refletir é uma forma de resistência. Manter o coração humano em meio à máquina é um milagre cotidiano. O despertar não é bonito, não é romântico, é um deserto. É perder o chão antes de encontrar o céu. Mas é também o início de tudo o que é verdadeiro. O sentido não é entregue pronto, é construído. E às vezes, construído entre ruínas. Quando você desperta, o mundo continua o mesmo, mas você não. E isso basta. Frankl dizia que o homem que tem um porquê é capaz de suportar quase qualquer como. Talvez o nosso tempo peça exatamente isso, reencontrar o porquê. E com ele, o poder de dizer não quando todos dizem sim.